Eu sou André Narvaez e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história da filosofia da ciência. Obviamente que nós vamos fazer um breve resumo desse tema, que é tão amplo e complexo. Na verdade, os nossos objetivos hoje são entender um pouco de como o pensamento foi estruturado para compreender questões importantes, né, para a nossa sociedade e para a ciência, como as questões sobre a matéria, sobre o nada, sobre a matemática, sobre o cosmos, sobre a percepção da verdade. E também vamos tentar entender como que essas percepções ecoaram pelos séculos e moldaram a nossa compreensão de ciência. Para isso, nós vamos trabalhar um breve resumo histórico baseado em quatro principais temas. Né? Nós vamos falar um pouco de filósofos, nós vamos tratar dos filósofos pré-socráticos, vamos falar um pouco do legado de Sócrates, vamos falar de Platão e Aristóteles, e logo depois nós vamos falar sobre Galileu, Francis Bacon e René Descartes. Bom, vamos começar então tratando do período pré-socrático, né, que é um período amplo, e a gente tem essa classificação do período pré-socrático não necessariamente por uma ligação das ideias, né, mas como uma forma de agrupar os pensadores que trabalharam o tema da ciência antes, né, de Sócrates. Né? A ideia é que a gente possa responder aos poucos a pergunta como sabemos o que sabemos e como construímos hoje a nossa forma de gerar novos conhecimentos e de descobrir o mundo de uma maneira mais segura e de uma maneira que seja provável, repetível e, né, que possa ser aceita, né, como a verdadeira, os verdadeiros porquês por trás de cada fenômeno que a gente observa. Bom, vamos começar falando de Tales de Mileto, né? Foi o primeiro teórico matemático, ele criou a primeira teoria matemática e acreditava que o mundo poderia ser entendido por leis, né? E que os humanos poderiam entender essas leis. Ele fundou a primeira escola de filosofia, a Escola de Mileto, né? E ele tinha várias outras manifestações, mas como nós estamos tratando de história da ciência, uma das contribuições mais importantes de Tales foi justamente ter desenvolvido o primeiro teorema matemático e, né, e ter proposto a ideia de que a gente poderia, né, explicar o ambiente, a gente podia explicar, né, o mundo que a gente vive por meio de leis que poderiam ser aplicadas nas diferentes condições, né, nos diferentes ambientes. Um dos seus discípulos de Tales, né, o Anaximandro, ele foi também um importante pensador, né, um importante geógrafo, e uma das contribuições dele foi a proposição e a construção do gnomon, né, que é na verdade o relógio de luz, né, o relógio de sol, aquele relógio que a gente consegue verificar a hora a partir da sombra do sol. Esse relógio de sombra, né, ele foi bastante importante, obviamente, para informar as horas, mas principalmente para despertar todos os pensadores e a humanidade a respeito do movimento dos planetas. Né? E a partir daí, né, a partir de entender que havia uma movimentação dos planetas, é que uma importante pergunta filosófica passou a imperar, que é a pergunta onde estamos? Né? Onde estamos? Né? Se a gente tem coisas se movimentando, o Sol se movimentando, a sombra se movimentando, é porque é, esses planetas eles certamente se movimentam e eles têm uma dinâmica, né? Mas nós estamos aonde? Né? Então é uma pergunta filosófica que ecoa até os dias de hoje. Né? Um outro pensador pré-socrático, né, que também contribuiu para a gente chegar, né, na ciência atual foi Empédocles. Né? Ele, no seu livro A Natureza, ele propôs pela primeira vez uma forma de explicar a matéria, né? E ele explicou a matéria no seu livro A Natureza, considerando que ela era composta de quatro elementos, né? Terra, água, fogo e ar. E misturada a esses quatro elementos tinham duas forças, né? O amor e a discórdia. Então ele simplesmente perguntando o que é a matéria, ele despertou a, ele despertou perguntas filosóficas, né, que distanciaram muito a mitologia antiga, né, na direção da física moderna e da compreensão moderna do nosso mundo. Né? Além disso, a gente teve Pitágoras também, um outro importante filósofo. Né? Ele estudou filosofia na escola de Mileto, lá com os milesianos, era um pensador
mais místico, né, no sentido de que ele acreditava numa certa noção de que toda a Terra poderia ser, todos os fenômenos poderiam ser explicados por meio de modelos abstratos perfeitos. Então ele era sim um idealista, né, e teorizava sobre as coisas, sobre como é que as coisas realmente existiam. A prática dele e as teorias propostas por ele certamente ajudaram, né, na construção, né, e nos primórdios da engenharia, da arquitetura e da nossa sociedade. Então ele adicionou um importante papel à ciência, né, que foi o papel da comprovação matemática. Né? Então a comprovação matemática para a ciência ela é uma herança que vem, né, dos pensamentos e das contribuições de Pitágoras. Né? Então essa ideia de que a matemática, de que a gente pode escrever os fenômenos por meio matemática, ela vem dessa época, né? Foi iniciada nessa época. E o último pensador pré-socrático que nós vamos tratar, embora existam vários outros, né, é Demócritos. Né? Demócritos ele teve, né, várias teorias, né, dentre as teorias que Demócritos apresentou foi a teoria do atomismo, em que tudo era, toda a matéria ela era composta por átomos, né, e esses átomos seriam indestrutíveis, não seriam criados, mas estariam sempre em movimento num número infinito. Ele acreditava na matéria, ele acreditava na experimentação. Ele foi a primeira pessoa que introduziu a experimentação, né? Então talvez essa seja a maior contribuição dele à ciência, que foi a introdução da experimentação como forma de comprovação de conhecimento científico ou de um novo conhecimento, ou como uma forma de comprovar uma observação ou uma nova ideia. Então a gente percebeu aí que os pré-socráticos eles contribuíram e acenderam na humanidade faíscas a respeito, né, de como se constrói o conhecimento e quais são as questões que vão estar envolvidas na forma de, né, que o conhecimento é feito. Tanto suscitando perguntas como o que é a matéria, o que, onde estamos, como também propondo formas de poder explicar o mundo por meio de equações matemáticas ou de explicações matemáticas e por meio da experimentação. Bom, tendo falado dos pensadores pré-socráticos, a nossa próxima etapa é falar um pouco de Sócrates e como ele contribuiu para o conhecimento que nós temos hoje. Né? Sócrates, na verdade, ele não estudava filosofia natural, ele era mais dedicado ao estudo da moralidade e da política, né? Mas a contribuição dele era, de fato, o método do questionamento, né? E defendia que o conhecimento ele vinha por fazer muitas perguntas, se a gente pode ultra simplificar aquilo que Sócrates nos trazia. Né? Então ele entendia que para descobrir se uma hipótese é falsa seria o caso de fazer várias perguntas, né, e encontrando uma inconsistência. Isso era benéfico, porque você já encontrou que aquele caminho é falso, que a gente pode seguir por outros caminhos. Né? Então o método socrático consistia nisso, né, em fazer perguntas constantemente, utilizando pensamento crítico, razão e lógica, e dessa forma era possível dividir um problema grande em vários problemas menores. Esses problemas menores poderiam ser submetidos à hipótese e testados para comprovação. Então o método socrático ele era um método interessante e, né, a gente vê nessa gravura, né, Sócrates ali ensinando os seus discípulos a sua metodologia, né, e fazendo seus questionamentos. Sócrates teve vários discípulos, né, e um dos seus discípulos foi Platão. Né, e um discípulo do seu discípulo foi Aristóteles. Né. A ciência, por vezes, ela cresce e ela avança por meio de ideias diferentes que são contrapostas, e a partir da contraposição das ideias, a gente pode ter um avanço a respeito, né, de um conhecimento que é abandonado ou outro que é assumido. Nesse contexto, Platão e Aristóteles tinham uma visões diferentes de mundo, embora tivessem vindo da mesma escola, que era a escola socrática. Né? Os ensinos de Sócrates eles moldaram o pensamento desses dois importantes pensadores, e esses pensamentos eles foram contrapostos em vários momentos. Né? E nessa pintura de Rafael a gente vê essa contraposição de pensamentos. A gente pode chegar mais perto dessa figura, porque no centro dela nós temos Platão e Aristóteles conversando.
né? E quando a gente chega mais perto, a gente vê, né, Platão, né, segurando a sua obra Timeus e apontando para cima, né, tendo em vista que ele entendia que a razão é que era a forma de entender o mundo, era por meio da razão, por meio de uma filosofia abstrata e utópica, né, enquanto Aristóteles apontava para baixo, segurando o seu livro Ética, né, tendo em vista que ele tinha uma visão mais prática, empírica e de utilizar o senso comum para poder entender o que acontecia na natureza. Então, na ideia de Aristóteles era uma ideia muito mais experimentalista e de observação, e a de Platão era uma ideia muito mais abstrata e filosófica, né? Então esse primeiro embate, essa primeira dicotomia de pensamento, ela foi uma dicotomia muito importante para o avanço do conhecimento da forma como a gente tem hoje em dia e, né, e mostra a importância do debate de ideias. Bom, Platão ele teve várias contribuições, né? Ele formou em Atenas uma escola chamada Academia, porque ele entendia que era uma forma de treinar os atenianos a pensar como Sócrates. Ele redigiu vários livros, muitos desses livros eram diálogos de Sócrates, como se Sócrates conversasse com outros pensadores, e dois merecem destaque. O primeiro é a República, em que Sócrates fala sobre a justiça e questiona alguns pontos da democracia, e Timeus, em que Sócrates fala sobre a natureza e o universo. Né, o Platão até hoje tem uma grande influência sobre o pensamento, e até hoje a gente usa a ideia de academia como local de aprendizado filosófico, né? Platão aproveitou o trabalho dos pré-socráticos, mas construiu uma forma mais completa para olhar para o mundo natural. Ele se inspirou muito na geometria e no idealismo de Pitágoras, né, para a construção dessas teorias abstratas perfeitas. No entanto, nem sempre foi possível, né, e continua não sendo possível, comprovar suas teorias no mundo real, porque até por conta disso, muitas vezes Platão era considerado muito mais um filósofo do que um cientista, né? E a principal contribuição nessa área foi de inspirar os estudiosos a pensar que o mundo é regido por leis, né? E que por leis apesar daquilo que os nossos sentidos podem mostrar. Então essa ideia de buscar as leis que regem e que governam o universo, ela é um importante legado de Platão. Já Aristóteles eles têm um caminho diferente. Aristóteles estudou na academia de Platão até a morte de Platão. Ele estudou durante 20 anos nessa academia, né? E depois da morte de Platão ele foi contratado pelo rei Filipe da Macedônia para tutorar o seu filho, o Alexandre, que viria a ser Alexandre o Grande. E a gente percebe que a ciência e o conhecimento ele pode desdobrar tanto para coisas benéficas, né, como também para problemas maiores, né? Porque você veja que Aristóteles foi o tutor de Alexandre, e Alexandre, na verdade, era uma máquina de guerra que invadiu países na busca de conquistas muito grandes, mas ao mesmo tempo à custa de muita morte. Então a gente percebe esse limite, né, e essas questões que estão envolvidas na ciência estão envolvidas nela até hoje. Depois da morte prematura de Alexandre, Aristóteles voltou para Atenas e lá ele abriu uma nova escola de pensamento, era uma escola menos formal, era uma escola mais informal, que era a escola que ele nomeou de Liceu, e foi provavelmente nessa época que ele escreveu as suas obras. Ele escreveu muitas obras, né, nessa época e, né, dentro desses livros ele tratou de várias questões, né? Aristóteles também ele foi comparado com a abstração idealística de Platão, né, com a filosofia de Aristóteles, né, ele foi distanciado porque ele tinha uma ideia mais próxima do senso comum. Então ele se distanciou um pouco daquilo que Platão dizia, né, na busca de evidências empíricas. A partir da sua observação do mundo, ele passou a descrever os fenômenos, o que era um caminho diferente. E dentre os seus livros mais importantes, né, dentre as suas contribuições, está a História dos Animais, em que ele destacou que todos os organismos vivos ele tentou descrever a história dos organismos vivos e acabou iniciando a taxonomia, né? E a taxonomia era, de fato, uma forma de descrever os animais e de classificá-los. Então, ele escreveu de maneira profícua, ele trabalhou com muitas obras e muitas das suas ideias permaneceram como a ideia verdadeira até Darwin, né? Então, veja que a gente teve aí a importante contribuição do período pré-socrático,
a gente teve a contribuição de Sócrates para o questionamento e para a divisão dos problemas. A gente teve a contribuição de Platão e Aristóteles, nos ajudando tanto a entender que existem leis que regem o mundo, quanto a entender que o mundo pode nos dar, né, e que a observação ela pode ser importante para que a gente consiga descrever a realidade. Dentro desse contexto, a gente pula, né, para a contribuição de Galileu Galilei, de Francis Bacon, de René Descartes, e justamente para que foram os propositores aí, em conjunto de um novo momento do pensamento, que era o momento da metodologia científica. Então, veja que existem muitos pensadores e muitas questões mitológicas e filosóficas que nós não tratamos, justamente porque a gente está buscando aqui um caminho de chegar no início. Como é que a gente chegou à ciência que a gente tem hoje? Como é que a gente chegou a essa metodologia que a gente utiliza até os dias de hoje? Então a gente começa por Galileu Galilei, né? Que ele estudava medicina e, contrariando seu pai, por acidente, assistiu uma aula de geometria, se apaixonou e seguiu esse caminho na geometria, né? Como professor na Universidade de Pisa. Logo depois ele passou a trabalhar como consultor de balística do Arsenal de Veneza e passou a construir telescópios. Seus telescópios eram muito bons e isso deu a ele fama, né? Com o tempo ele passou a trabalhar, né, com essa fama ele passou a trabalhar como chefe de filosofia e matemática de Provença, em Pádua. Né? E com esses telescópios, uma importante contribuição é que ficou demonstrado que o avanço tecnológico nos instrumentos de estudo científico modificam completamente a prática da ciência. Galileu também, a partir das suas observações, confirmou o trabalho de Copérnico, o que trouxe a ele uma dificuldade com relação, um grande embate com relação à Inquisição, que não entendia o trabalho de Copérnico com o heliocentrismo como algo aceitável. E em 1923 ele publicou um panfleto que chamava o Esseyer, ou o experimentador, em que defendia que o pesquisador ou que as pessoas deveriam ser livres para buscar o conhecimento. Com isso, ele acabou condenado, à prisão perpétua domiciliar em 1633, onde ele continuou realizando seus estudos, onde ele continuou desvendando o mundo. O Galileu defendia que ele defendia, na verdade, que outras pessoas pudessem confirmar suas leis, e que a marca do verdadeiro cientista era a confirmação independente das suas descobertas. Bom, a gente passa para outra figura nesse contexto da criação da metodologia científica, que era Francis Bacon, que ele foi uma surpresa histórica. Algumas pessoas dizem que ele era Shakespeare, embora é uma controvérsia que eu não tenho competência literária para comentar. E também ele foi acusado de roubo, ou de suborno em um escritório público, como servidor público que aceitou suborno. E a maioria da contribuição de Bacon para a ciência foi póstuma. Ele apoiava uma ciência instrumental, uma ciência prática e apoiada pelo Estado. Ele defendia que todas as ciências deveriam ser estudadas em conjunto e também rejeitava a lógica aristotélica, questionando racionalmente e usando a lógica. Ele acreditava que os filósofos naturais deveriam buscar melhorar a vida da humanidade com avanços tecnológicos, o que era uma novidade para a época. Para ele, a ciência significava o controle da natureza na busca das artes úteis, que era a técnica, a partir do conhecimento básico. E que para a construção desse conhecimento, primeiro era necessário fazer. Então ele propôs um caminho. Primeiro se fazia experimento, testando a realidade dessas questões, e depois isso era aplicado. Então ele tinha uma visão também da instituições científicas, tipo uma super universidade, onde os pesquisadores pudessem debater as suas ideias. Ele, inclusive, defendia que alguns deveriam viajar para o mundo para buscar novos fatos, outros deveriam ser experimentadores para poder provar os fatos, e outros deveriam buscar nos livros novos fatos e potenciais questões. Todos esses dados e fatos eles deveriam ser utilizados para a produção de axiomas, e esses axiomas é que retratariam a humanidade. Para ele, a ciência requeria um planejamento central e suporte estatal, e
né, a ciência não deveria ser, para ele também a ciência não deveria ser, né, um domínio de poucos nobres, mas devia ser um programa ou um sistema bem definido para poder gerar o conhecimento que trouxesse benefício para a sociedade. Por fim, a gente chega em René Descartes, né? Ele era francês e foi certamente a figura fundadora da matemática e da filosofia moderna, né? Em matemática, ele ligou a geometria à álgebra, criando as coordenadas x e y, né, e o plano cartesiano. Ele não queria seguir o mesmo destino de Galileu, então ele se absteve, né, de publicar a sua obra relacionada à cosmologia, mas a sua contribuição para a cosmologia foi importante no sentido de dizer que, até então, todos tinham a ideia de que os planetas seguiam órbitas fixas, né, e ele já propôs que essa movimentação ela era rápida e caótica, em vez de esferas cristalinas e perfeitas. Dentre as suas contribuições, uma das maiores é o discurso do método, em 1637, em que ele tratou dessa questão importante que nós estamos falando hoje, que é como sabemos o que sabemos, que é o coração da epistemologia, que é o coração da origem do conhecimento, né? Ele acreditava que a nossa opinião e a nossa sensação a respeito, né, das coisas elas não eram positivas, né, e que poderiam ser e que tanto a nossa observação, né, e as nossas sensações quanto os nossos questionamentos poderiam ser enganados, porque o questionamento podia nos levar para uma série de perguntas que a gente aceitava como verdadeiras, sendo na verdade falsas. E as nossas sensações podem ser enganadas pelo nosso desejo de que alguma coisa seja verdadeira. Então, ele entendeu que a única coisa que poderia nos trazer para a realidade seria a nossa razão, seria a nossa, o nosso cérebro, seria o questionamento, né? A questão dele era sempre questionar e questionar até que a gente conseguisse ter a resposta verdadeira. Mesmo se você souber, mesmo se alguém tiver te dito, você questiona para poder ter a, 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 a noção real e verdadeira a respeito dos temas, né? Então, para evitar esse engano, ele propôs então dentro da sua metodologia uma forma de construção de conhecimento que era chamada de dúvida sistemática, né? Então, veja que a gente teve Galileu Galilei defendendo a independência do cientista e a comparação racional sobre as teorias. A gente teve Francis Bacon, né, propondo aí a realização de experimentação, a ciência prática e normas sociais promovendo a ciência, e o Descartes, que sempre propôs o questionamento sistemático para a criação de novos conhecimentos, para que a gente chegasse na metodologia científica, que é, na verdade, a tentativa de ter o conhecimento sobre o mundo natural, né, e isso ao longo da história, né? Ele foi construído basicamente observando o mundo e realizando testes, né, e essa constituição envolve um conjunto específico de passos, a hipótese, os testes e a conclusão. Nós vamos falar, né, de todas essas etapas proximamente no curso, né? Historicamente não tem um único método científico, né? Tendo em vista que existem várias formas de fazer conhecimento, a depender da área. A técnica para fazer conhecimento em ciências humanas é diferente da técnica de fazer conhecimento, da técnica de produção de conhecimento em ciências humanas, é diferente das ciências agrárias, é por isso que nós estamos tratando aqui. E essas ideias elas foram inicialmente cunhadas, né, pelos filósofos, né, Francis Bacon, Galileu Galilei e René Descartes, por isso que a gente está trazendo isso aqui hoje, né? A construção de conhecimento, de qualquer forma, a construção, o apanhado para a construção de conhecimento, né, propostos a partir do estabelecimento da metodologia envolvia racionalidade, experimentação e questionamento. Bom, essa é a história do conhecimento até o início, né, do desenvolvimento da metodologia científica. Eu tenho certeza que isso nos ajuda a entender um pouco mais de como funciona e como é ampliado o conhecimento científico ao longo do tempo. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana e nos vemos na próxima. Um forte abraço, fiquem bem, fiquem com saúde.